Mais uma vez, eu vos saúdo na graça e na paz do nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Nós estamos felizes, né? Gratos a Deus por tudo quanto Ele tem nos dado e feito, nos guardado, nos abençoado. O Senhor é fiel à sua palavra. Por isso, nós podemos confiar plenamente naquilo que Ele nos prometeu. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo 138. Salmo 138, nós vamos lê-lo inteiro, os 8 versículos. Diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Amém. Senhor Deus, Pai, nós entregamos agora, Senhor, nas tuas mãos essa mensagem que o Senhor colocou na nossa alma para pregar à tua igreja. Faça-me, Senhor, como apenas um instrumento nas suas mãos. Usa-me, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a ti. E ao final dessa mensagem, o Senhor seja louvado, engrandecido, e o pregador seja esquecido, porque tudo vem das tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, a Bíblia conta que haviam 10 leprosos, e esses 10 leprosos pediram a cura, e Jesus os curou. Quantos desses voltaram para agradecer? Só um. Isso não devia deixar a gente abismado, porque essa é a reação do homem. Nós somos bastante rápidos em pedir, mas somos bastante lentos em agradecer. Isso acontece também entre as pessoas. Muitas pessoas nos fazem favores, nos ajudam, nos apoiam nos momentos mais terríveis da nossa vida. E muitas vezes nós esquecemos de agradecê-los. Eu me lembro de uma madrugada, era entre 1 e 2 horas da manhã, tocou meu telefone e me disseram assim: pastor, por favor, vá no hospital de Santa Bárbara, porque o menino da mocidade morreu num acidente de carro. Está lá todo arrebentado. E eu saí de casa já tremendo e falando: meu Deus, como é que eu vou contar isso para os pais? Porque quem me falou, os pais dele não sabem. Só o pastor sabe o que é dar uma notícia dessa. E às vezes a gente é obrigado a fazer. E eu fui para Santa Bárbara. Quando eu passei no local do acidente, eu pensei, não sobrou nada. Era um Voyage, estava parecendo uma bola de futebol, todo arrebentado. Mas quando eu cheguei no hospital para ver o corpo, graças a Deus, o moleque estava lá dentro gritando.
mas ele não tinha quebrado nenhum osso. Mas o escalpo dele, essa parte de cima da cabeça aqui, tinha virado para trás, o couro cabeludo. E a enfermeira jogando álcool lá dentro, né, e passando um pincelzinho para depois jogar aqui e costurar. Aí, quando eu olhei ali, eu comecei a dar risada. E aí ele falou assim, pastor, o senhor ri porque não é o senhor, né? Eu falei, não é isso. Eu estou rindo porque eu vim para ver um morto. Mas Deus guardou, e você está vivo. E aí eu liguei para a família e falei do acidente, falei, mas fica tranquilo que ele está vivo, graças a Deus. E aí, meus irmãos, foi uma festa, porque todo mundo começou a comemorar o segundo nascimento do menino, porque foi uma batida violenta. E aí eles fizeram uma festa muito grande para comemorar, fizeram churrasco e tudo. E eu? É isso aí. Eu não fui convidado. Percebeu? Às vezes nós fazemos essas coisas com Deus. Nós nos ajoelhamos, clamamos, buscamos, queremos, insistimos. Deus estende a sua mão, nos abençoa. E a gente faz aquela oração, obrigado, viu, Jesus? E toca a vida para frente, essa já foi, Deus já ajudou. Aquela gratidão profunda na nossa alma, aquele negócio que vem assim das entranhas, porque eu pensei sobre como eu estava e como Deus fez, não veio. E eu já estou pensando na próxima coisa que eu vou pedir a Deus. Isso é tão verdade que os irmãos prestem bastante atenção quando nós vamos pedir oração. Eu acredito que a maioria das orações que nós pedimos é para alguém ou para nós, mas de agradecimento são bem menos. Vocês já notaram isso? Olha, meu pai, minha mãe, meu parente está morrendo no hospital, está na UTI. A igreja ora, nós oramos. Depois, de repente, some o assunto. Não, graças a Deus, ele saiu, está bem, está trabalhando. Tá, e você não teve o mesmo ímpeto de agradecer a Deus? Não é? Nós somos assim. O texto que nós lemos aqui no Salmo 138, ele vai falar sobre a gratidão pelas orações respondidas. Ela vai falar de Davi orando. Graças a Deus por sua fidelidade, diz o título do Salmo. Salmo de Davi. Os comentadores, eles não são unânimes em dizer quando foi que ele escreveu esse Salmo. Mas a maioria deles diz, e eu vou acreditar dessa maneira para poder interpretar esse Salmo, que esse Salmo foi escrito logo depois de Davi ter assumido o reino de Israel. Os irmãos lembram que Saul era o rei de Israel, Deus o rejeitou. Davi foi ungido rei, mas Saul queria matá-lo. E Davi teve que fugir. E ele foi esconder na caverna de Adulão com os piores homens. E dali ele fez o seu exército. Mas depois que tudo aconteceu e tudo mais, Davi senta no trono. Claro, os inimigos que eram inimigos de Saul tornaram-se também inimigos de Davi, principalmente porque perceberam que Davi ele era mais forte e mais líder do que Saul. Então, aquela região ali, os jebuseus, filisteus, moabitas, eles não gostaram do que aconteceu. E eles se reuniram para, essas nações vizinhas, se reuniram para combater Davi. Para que ele não tomasse o trono novamente. Mas fazia parte do plano de Deus que Davi reinasse. Fazia parte do plano de Deus que Davi fosse o rei e que da sua descendência viria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso era um plano de Deus. E Deus revelou esse plano para Davi. E Davi sabia o plano de Deus. E por saber o plano de Deus, ele não temeu, ele acreditou
E todas as maneiras, em todas as vezes que ele foi afrontado, ele orou a Deus. Note uma coisa. Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano. Mas isso não quer dizer que porque o plano de Deus está sendo feito, você não vai passar por tribulação. Tá bom? A gente precisa entender isso. Deus tem um plano na minha vida, que bom. Daqui para frente é só amor, só alegria. Não, não é assim não. Davi teve que buscar a Deus, Davi teve que orar a Deus, Davi teve que estar em comunhão com Deus. Davi, conhecendo a vontade de Deus, orou para que ele ajudasse no seu reinado. Nós lemos aqui. E esse cântico de Davi nos ajuda a entender melhor como foi que tudo isso aconteceu. Então, eu quero começar a primeira parte no versículo 1 ao 3, dizendo que as orações respondidas glorificam o nome de Deus. As orações respondidas glorificam o nome de Deus. Se não, vejamos. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade. Pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Vocês lembram daquele hino bem conhecido? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores. É baseado nesse salmo. Na presença dos poderosos, está dizendo na nossa versão, mas em outra versão está escrito na presença dos deuses. Que deuses são esses? Deuses falsos. Quando os inimigos de Israel venciam alguma batalha sobre Israel, diziam: quem nos deu a vitória foi o nosso Deus. Foi Moloque, foi Baal. Foi esses deuses que me deu a vitória. E Davi, quando vence todas essas batalhas ao redor, ele agora faz esse cântico de louvor, dizendo assim: olha, eu vou te render, Senhor, louvor do fundo do meu coração. Não é um louvor raso, não é um louvor sem prestar atenção. Não, eu entrei no recôndito do meu coração. E lá dentro eu reconheci a tua grandeza, porque quando eu clamei, tu me respondeste. Portanto, na presença dos deuses falsos, eu vou cantar louvores a ti. E os reis vão assistir. Davi reconhece as suas vitórias. E reconhece, na verdade, que essas vitórias não são suas. Essas vitórias é do Senhor, do Adonai, de Yahvé, de Jeová. Ele reconhece que sem Deus ele não pode ganhar nada. Ele reconhece que sozinho ele não poderia ter vencido aquelas batalhas. Ele reconhece que acima dele existe um Deus, e esse Deus cumpre os seus objetivos sobre a terra. Ele sabe disso, e é por isso que ele vai render louvores entre ou na presença dos poderosos. E ele diz aqui: prostrar-me-ei para o seu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia, da tua verdade. E aí o pessoal diz assim: esse salmo aqui está estranho, porque
não tem templo, o templo de Salomão veio depois. Até aqui era só a tenda, não é? Mas se vocês lerem ali no primeiro capítulo de Samuel, vocês vão encontrar uma mulher num templo, com um sacerdote sentado à porta do templo. Que mulher é essa? Ana. E Ana está orando, e o sacerdote Eli está sentado no templo. Portanto, quando toda Israel pegou cada um o seu pedaço de terra, em Siló foi colocada a arca do Senhor e foi montado ali um templo. E é nesse templo que Davi diz: eu vou voltar-me para o templo. Então, vamos entender isso aqui. Quando você está orando, aonde você enxerga Deus? Quando você ora. Você ora e fala assim: Senhor Deus, e não tem noção de onde Ele está. Porque você nunca viu, porque Deus é Espírito. Né? E aí você fala com esse Deus, mas parece que é impessoal, parece que você está falando sozinho. Não é? Porque você não sabe onde Ele está. Quando Davi escreve, ele diz que ele vai prostrar-me para o templo. Em outras palavras, se hoje nós estivéssemos ainda naquele tempo, aqui estaria a arca do Senhor, que significa a presença do Senhor, era o único lugar que o Senhor estaria, e em qualquer lugar aqui na região, você ia virar para Betel, se estivesse ali, você ia virar para cá. Se estivesse ali, virar para cá, se estivesse ali, virar para cá. Ou seja, eu viro para onde Deus está. E Davi está dizendo que ele vai se prostrar, virado para o templo em Siló, porque é ali que o Senhor está. E nessa prostração, nessa oração, ele vai louvar o nome do Senhor, por causa da sua misericórdia e da sua verdade. Quando nós oramos, então, ao nosso Deus, nós precisamos saber aonde Ele está. Nosso Deus está no céu. O Deus Pai, no céu. Deus Filho, no céu. Deus Espírito Santo, em nós. Portanto, quando nós oramos, o Espírito de Deus nos move a orar. O Deus Filho intercede ao Deus Pai, que está sentado no céu na sua glória. Claro que Ele é Espírito. Portanto, quando você fosse direcionar a Deus, tenha certeza que Deus é um Deus pessoal, Ele é uma pessoa. E Ele ouve a sua oração. É para esse Deus, para o Jeová, que Davi está orando, prostrando-se, virado para o templo, louvando o seu nome por causa da misericórdia e da verdade. Meus irmãos, se tem duas características do nosso Deus, é que Ele é misericordioso e Ele não mente. Primeira é a misericórdia. Nós vemos no Novo Testamento que Pedro diz: ora, muitos de vocês estão dizendo que Jesus não vai voltar mais, porque está demorando. E Pedro diz: eu vou explicar por que Ele demora. É por causa da sua misericórdia, porque Ele não quer que nenhum se perca. Deus é misericordioso. Não há pecado que depois de arrependido e pedido perdão, Ele não perdoe. Não há pecado. Um dos homens piores da Bíblia, chamado Manassés. Manassés chegou a queimar o seu próprio filho. Manassés colocou ídolos dentro do templo do Senhor. E esse homem pecador, quando se arrependeu, estava preso. Estava ali, numa situação horrorosa. Ele se voltou ao Senhor e fez uma oração. E o Senhor o perdoou e restaurou o seu reino. O que é que nós precisamos, então? Entender a nossa situação, entender o nosso pecado. E ao derramarmos em lágrimas diante de Deus, Ele é misericordioso. E outra coisa que Ele é verdadeiro, Ele não mente. Meu irmão, leia a palavra de Deus. E aquilo que Deus promete na sua palavra, você pode arriscar a sua vida. Pode arriscar a sua vida. Porque a palavra de Deus é verdade e ela nunca falhou. Não tem nada na Bíblia que diz assim: Deus enganou, Deus mentiu. Nunca. Deus sempre prezou pela sua palavra. Então Davi diz assim: voltarei-me para o santo templo, onde está a presença de Deus. Eu vou louvar o nome dele. Por quê? Por causa da sua misericórdia.
e da sua verdade, porque Ele magnificou acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Ou seja, Deus construiu uma reputação. Deus construiu uma reputação de si. Magnificaste acima de tudo o nome, ou seja, a reputação, né? E a palavra que nunca voltou vazia. Nunca falhou uma promessa de Deus. E Davi reconhece essas coisas. A reputação de Deus, misericordioso e verdadeiro, glorifica o seu nome. A sua palavra não volta atrás. No versículo 3 diz assim: no dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Traduzindo isso aqui de uma forma mais didática, é mais ou menos assim: confiei nas suas promessas e orei, e o Senhor respondeu muito acima do que tinha prometido. É isso que está aqui no versículo 3. Eu orei ao Senhor, confiei nas suas promessas, e o Senhor respondeu muito acima do que havia prometido. Em outras palavras, Deus nos abençoa muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pelo poder que opera em nós. Então, meus irmãos, Deus dá a Davi a coragem, a força necessária para vencer os seus inimigos. Pastor, mas isso já não era um plano de Deus? Era, mas Davi é um homem, como eu e como você. E homem tem medo, e homem muitas vezes se acovarda, e homem muitas vezes volta atrás. Homem perde a noção da frente, perde o rumo. Mas Deus está com ele, cumprindo a palavra, porque ele sabia que Deus havia levantado para ser um rei. E aquele rei que seria da sua descendência, o rei dos reis, nasceria depois. E ele conquista toda aquela região. Deus, então, ouviu as orações de Davi e glorificou o seu próprio nome nas respostas que teve para a oração de Davi. Davi ora e diz: Senhor, eu sou muito fraco para vencer os jebuseus, os filisteus, os moabitas. Senhor, se não for o Senhor, o que é que eu faço? Saul perdeu. Saul muitas vezes sofreu na guerra. Saul foi morto por eles. Mas eu preciso do Senhor. E a guerra que Saul havia perdido, Davi vai lá e vence. Não era o mesmo exército? Por quê? Porque havia ali a promessa de Deus. Portanto, toda oração respondida é uma oportunidade de glorificar a Deus publicamente e reconhecer a sua fidelidade. O que isso significa? Deus nunca fez nada por você? Eu acho que fez, né? Em primeiro lugar, a salvação. Essa é a maior. Porque sem essa, as outras todas não têm nenhum valor. Porque se você é curado, você é guardado e depois vai para o inferno, não adiantou nada. Mas a maior bênção é o perdão dos nossos pecados. É a regeneração. Essa é a melhor bênção. Mas Deus dá outras bênçãos. E muitas vezes nos dá acima daquilo que esperamos. A gente espera uma coisa e vem aquela coisa e muito mais. Porque Deus respondeu às nossas orações e Ele pode todas as coisas porque Ele é todo poderoso. E quando isso acontece, nós devemos dar o testemunho público do que Deus fez por nós. Você faz isso? Davi está falando que ele vai dar honra e glória ao Senhor voltado para o templo, pelas grandes vitórias que Deus deu para ele. E você? Você já glorificou a Deus publicamente? Um dia você está lá no seu trabalho e alguém está passando por alguma dificuldade e você fala, mas eu já passei por isso. E como você saiu? Eu orei. Eu orei com fé, não tinha saída. E Deus operou na minha vida. Dá o seu testemunho. Fala o que Deus tem feito por você. Fala o que Deus tem feito. E às vezes, meus irmãos, não é um grande milagre. Às vezes, e na maioria das vezes, é um lar equilibrado. São filhos bons.
sabe? É pertencer a uma igreja boa. São bênçãos de Deus que vêm vindo sobre você. E alguém pergunta para você, viu, como é que está a sua vida? Minha vida está boa, graças a Deus. Não tem do que reclamar. Mas por quê? Porque eu sou salvo. Porque Deus me deu uma família. Deus me deu uma igreja. E tenho orado e Deus continua me abençoando. Isso engrandece o nome de Deus e glorifica o nome de Deus. Faça isso. Gratidão pelas orações respondidas. As orações respondidas glorificam o nome de Deus. Segundo, as orações respondidas dão testemunho aos pecadores. Ao versículo 4 e 5. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois é grande a glória do Senhor. Então vamos ver duas diferenças. Olha o que está falando assim. Ó. Versículo 1. Render-te-ei graças, Senhor. Ou seja, eu vou render graças ao Senhor. E no versículo 4. Render-te-ão graças ao Senhor. Davi está dizendo, eu estou rendendo graças agora, mas no futuro, os reis que eu venci, os reis que viram tudo o que aconteceu debaixo das tuas mãos, também renderão graças ao Senhor. Isso é resultado de um testemunho de Davi, das bênçãos de Deus sobre Davi. Jeová não é apenas exaltado, não é apenas exaltado por Davi, mas será exaltado também pelos governantes ao redor. Eles louvarão a Deus pelas grandes vitórias que Davi está impondo. Alguns gentios, reis gentios na época, eles reconheceram Davi como rei. Quando muitos ali ao redor, quando ele toma o trono de Saul, muitos ao redor falam, se Saul, que era mais fraco, venceu a gente em algumas batalhas, esse rapaz aí vai acabar com a gente. Nós não reconhecemos ele como rei. Precisa colocar outro. Mas existiu dois reis, que reconheceram Davi. Isso está no capítulo 5 de 2 Samuel. Irão e Toi. Irão, ele é um rei. E quando Davi assume o trono, Irão, ele manda tábuas de boa qualidade, marceneiros de boa qualidade e pedreiros de boa qualidade. E ele diz, vai até Davi, fala para os seus empregados ali, né? Vai lá, Davi, e construa uma casa para ele. Tira ele do palácio de Davi, do palácio de Saul. O palácio que Saul morava, ele tinha sido tirado dos inimigos e estava cheio de imagens pelas paredes. E mesmo assim Saul morava naquele palácio, cheio de imagens. E Irão diz, vai lá e constrói um templo para Davi. Tira ele daquele palácio. Coloca ele numa casa nova. E dali alguns meses, Davi estava morando numa casa novinha, feita pelo rei Irão. Loi também foi um outro rei, que reconheceu a vitória de Davi e disse, esse homem é um servo do Senhor Jeová. Davi, então, ora para que um dia, não só esses dois reis reconheçam a Deus como soberano, mas para que todos os reis da terra pudessem ouvir a palavra de Deus e reconhecê-lo. Ele está olhando para o futuro e vendo que Deus é poderoso para colocar todos os reis da terra de joelho diante dele. É uma oração profética, é uma oração escatológica, porque em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, diz, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Amém? Davi está olhando para frente e já está vendo a obra consumada de Deus. Não foi só Irão e Toi que reconheceu o reino de Davi. Chegará um dia
que todos os governantes da terra se prostrarão diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ali eles se ajoelharão, e ali eles o louvarão como o único Deus. Esse dia ainda não chegou, mas vai chegar. Vai chegar. E vai chegar de onde? Vai chegar de Jesus Cristo, que é da linhagem de Davi, que já venceu, já abriu o livro, já desatou os selos, as coisas já aconteceram, e agora ele vai julgar o mundo, vai julgar as nações, e os governantes se ajoelharão diante dele. Que grande dia, né? Será esse. Que dia maravilhoso será esse, quando todos os governantes da terra reconhecerem que o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. Que Jesus Cristo, seu Filho, veio e salvou a humanidade, e que Ele é poderoso. E Apocalipse diz, na sua coxa está escrito o nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A coxa é o lugar da força. Aqui. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É a visão de João ali na ilha de Patmos. É o cumprimento do que Davi está aqui nos ensinando. Portanto, meus irmãos, nossas vitórias são uma mensagem para o mundo. Há um Deus vivo que responde orações e que cumpre as suas promessas. Escuta, o mundo, ele pode ser ateu, mas ele não é burro. Ele consegue discernir quando há uma operação sobrenatural na vida das pessoas. E isso acontece quando o Evangelho é pregado, o nome de Deus é exaltado, quando nós falamos quem nós éramos e quem nós somos, quando nós oramos como Deus responde às nossas orações. E olha, meus irmãos, tem coisas grandes que Deus faz. Coisas grandes. Veja só. Eu, em 1992, eu dei testemunho de algo grande na minha vida. Em 1992, nós tivemos um diagnóstico, eu e a Damares, que nós jamais teríamos filhos. E o médico disse para a gente procurar um bebê de proveta. Naquela época não tinha nem inseminação artificial, né? Era bebê de proveta. E aí nós falamos, não, de proveta não serve. Nós precisamos de um milagre. E nós fomos orar. Eu fui orar, Damares também, nós oramos a Deus. E um dia eu estava orando, na beira da minha cama, ajoelhado, a Damares já estava dormindo. E Deus falou comigo. Nessa oração, eu disse, Senhor, Tu sabes quanto nós desejamos um filho, eu e a Damares. E o Senhor promete filhos aos Teus servos. Senhor, se Tu me deres um filho e ele for homem, eu vou colocar nele o nome de Jonatas, que significa o Senhor me deu. O Senhor me deu. E Deus falou comigo. Não foi no coração, não. Deus falou, eu ouvi a voz dele. Ele disse assim, Jonatas não, Samuel. Falou nessa tonalidade, do jeito que eu estou falando aqui. Jonatas não, Samuel. Eu tomei um susto, abri o olho. Falei, estou variando, né? Aí, continuei orando e voltei no assunto. Falei, Senhor, se Tu me deres um filho, e ele for homem, vai chamar Jonatas. E aquela voz de novo falou assim, Jonatas não, Samuel. Aquela noite eu já não dormi logo, eu estava tão cheio do Espírito de Deus, que eu demorei pegando sono. A Damares já estava dormindo. Quando foi de manhã, eu acordei para ir trabalhar, eu trabalhava na Goodyear. Eu estava sentado na cozinha, e a Damares fazendo café. E aí, antes que eu contasse isso para ela, ela falou assim, eu tive um sonho estranho essa noite, coisa esquisita. Eu não sei se foi sonho, se foi arrebatamento. Eu falei, o que aconteceu? Não, eu estava dormindo e uma luz desceu do céu e veio sobre mim, na cama.
E um ser desceu dentro daquela luz e disse para mim, me acompanhe. E a Damares subiu nesse elevador de luz. E ela não conseguia ver o rosto daquele ser. E quando chegou lá em cima, que era alto, ele falou assim, dê uma olhada nesses livros. E aí, ela olhou aqueles livros, estavam todos escritos. E aí, ela disse, o que é isso, Senhor? Está escrito numa outra língua. E aquele ser disse para ela, aí está o nome daqueles que são salvos, é o livro da vida. Mas note que tem vários lugares vazios. E tem uns que estão se apagando. Eu sei que isso vai contra a doutrina calvinista. Mas foi isso que aconteceu. Alguns estão se apagando. Vai e diga para a minha igreja, para pregar o evangelho, para que o número de salvos se cumpra e Jesus volte para buscar o seu povo. E a Damares falou assim, Senhor, quem é que vai acreditar em mim quando eu contar isso? E aquele ser disse para ela assim, o sinal para você será esse, daqui a 8 meses você vai ter um filho e vai chamar Samuel. Gostou? Louvado seja Deus. Vale um amém? E aí, nasceu Samuel, que está lá fora agora com... Ah, não, está ali atrás, ó. É aquele menino lá. Nasceu certinho 8 meses depois. E eu, contando esse testemunho nas igrejas, contando o que Deus fez comigo, alguns irmãos e irmãs se encheram de fé. E um dia eu fui pregar em São João da Boa Vista. Eu estava pregando e dei esse testemunho. Porque todos os lugares que eu ia, eu dava esse testemunho. E uma irmã acabou o culto, ela falou assim, pastor, o senhor pode orar por mim? Faz 15 anos que eu oro para Deus me dar um filho. E não engravido. Falei, oro sim. Chama seu marido. Aí o marido chegou assim, ó. Ele tinha pino do pescoço até embaixo. Todinha a coluna estourada. E ela não conseguia engravidar e essas coisas. Aí chamei os dois, orei pelos dois. Orei por ela, orei por ele também. E passado ali uns 6 meses eu recebi um telefonema. Pastor, o senhor pode vir apresentar o meu filho quando nascer? Eu falei, quem que é? Eu sou aquela irmã que o senhor orou lá em São João da Boa Vista. Engravidou. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí, não parou aí. Eu estava no dentista. Como que é o nome dela? Da doutora Rosa. E eu estava lá esperando para a doutora Rosa. A doutora Rosa era da nossa igreja, eu era pastor dela. E aí, quando ela saiu, ela falou assim, pastor, o senhor está aqui? Entra aqui. Aí eu entrei, tinha uma mulher com a boca aberta. Ela falou assim, essa irmã aqui, essa moça aqui, ela não engravida. Tá, fica chato, né? Então, ela faz 12 anos que é casada e não engravida. A senhora ora por ela? Aí, eu falei para ela, a senhora crê que Jesus pode te dar um filho? Eu creio, pastor, eu creio. A senhora aceita minha oração? Não, pastor, eu quero a oração. E eu orei por ela. E Jesus deu um filho para essa mulher. Mas a coisa vai piorando de tal maneira. Um dia na Cidade Nova, no Dia das Mães, tinha algumas irmãs ali que não podiam ter filho. Eu preguei uma mensagem e aí eu falei, quem quiser ter filho, vem aqui na frente. E veio umas irmãs ali que não podiam ter filho, e elas engravidaram. Inclusive engravidou até quem não veio, que foi a do Henrique. A Cris. A Cris até hoje fala, aquela oração que o pastor fez, porque encheu a igreja de criança. Eu falo isso para a honra e glória do Senhor. Para fechar, a minha avó falou, Marcos, você pode vir aqui em casa? Eu falei, posso. Fui lá, tinha uma prima minha, prima em 2º grau. Essa prima tinha mais de 40 anos, devia ter uns 43, por aí. A minha avó falou assim, ora para ela que ela quer ter filho. Aí eu olhei para minha prima e falei, Jesus do céu. E ela
ela nem crente é, ela é cristã católica, né? Mas aí eu falei para ela, olha, eu vou orar para Jesus te dar um filho, mas quem vai dar é Jesus, viu? Não é Aparecida, não é... É Jesus. Não, eu creio, eu creio. Eu orei por ela, e aquela semi-velha teve uma criança. E uma criança perfeita, irmãos. Fora outros, né, que eu não me lembro agora. A Marcela. A Marcela. Marcela não podia ter filho, não podia ter filho. Nós oramos pela Marcela. Marcela é mãe de uma menina. É agora. Né? Então, meus irmãos, eu não tenho o dom da gravidez, tá? Senão alguém fala assim, pastor, né, tenho o dom. Não. Já orei também e Deus não deu. Né? A Olinda, por exemplo, porque, né? Pois é. Tudo isso eu estou falando porque Deus é poderoso. Toda honra e toda glória seja dada a Deus. A Deus. Fui eu que curei? Não. Foi eu que dei filhos? Não. Foi Deus. E quando eu dou esse testemunho, o Espírito de Deus muitas vezes fala ao coração das pessoas. E tem muitos outros além desse, que caberia. Portanto, as nossas vitórias, as respostas das nossas orações são uma mensagem para o mundo. E que mensagem é essa? Há um Deus que responde orações e que cumpre promessas. Louvado seja o nome do Senhor. E no último tópico, os versículos 6 a 8. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos ele não os conhece, ou melhor, ele os conhece de longe. O soberbo não deixa nem chegar perto, conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. As orações respondidas cumprem os propósitos de Deus na nossa vida. Deus tem um propósito na minha vida e na sua vida. Mas nós passaremos por momentos em que a nossa fé será testada. E nos momentos em que a nossa fé será testada, Deus vai estar conosco e a palavra dele não volta atrás. Se ele falou, ele vai cumprir. Portanto, as orações são resposta de Deus e Deus cumprindo os seus propósitos na minha vida e na sua vida. Se não, vejamos. A Bíblia diz, o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. O Senhor é excessivamente grande. O Senhor é excessivamente elevado. Ele se destaca pelo excesso de brilho. Isso é excelso. Ele é o maior entre os grandes. Mas ainda assim, ele atenta para os humildes. Então, é como se Deus estivesse lá no céu olhando para baixo e contemplando o humilde. Pastor, e os outros que não se humilham? E aqueles que são soberbos? Deus fala assim, já ouvi falar, mas deixa ele lá, longe de mim. É isso que a Bíblia está dizendo. O Senhor é excelso. O Senhor tem excesso de brilho. O Senhor é excessivamente elevado, contudo, ele atenta para os humildes. Aí eu pergunto para você, você é humilde? Quem é humilde, levanta a mão, que eu já vou ver quem não é. Olha lá, irmão, Israel, Jesus. Abaixa a mão, irmão Israel. Na verdade, meus irmãos, a gente não é tão humilde assim. Não é? Nós temos problemas. Mas Deus, quando olha de lá e vê você se humilhando. Davi é um homem testado, ele matou um gigante, ele tem um exército de mercenários, ele é um homem que tem um certo poder, mas quando ele olha para o exército inimigo, que é muito maior do que ele vai aos pés de Jesus, de Deus, e Deus fala assim, olha que humildade, ele podia ter testado a valentia dele, né, a força dele, mas ele não, ele vem buscar auxílio em mim. Isso é só para a gente lembrar que nós temos, o que nós somos, tudo isso veio da mão de Deus.
A gente precisa ter humildade. A despeito da sua grandeza, a despeito de morar no céu, a despeito de ser excelso, ele tomou forma de homem e se humilhou. Filipenses 2:8 diz que o Senhor tomou forma de homem e humilhou-se a si mesmo. Ora, se o nosso Senhor se humilhou, se o nosso Deus se humilhou, quem sou eu? Quem é você? Mas a Bíblia está dizendo que, apesar da grandeza, Ele atenta para os humildes. A palavra atentar aqui, Ele é favorável, Ele é inclinado do trono para ver os humildes, Ele é propício aos humildes. No capítulo 7 de 2 Samuel, Deus faz uma aliança com Davi. E é isso que nós vamos responder essa questão. As orações respondidas cumprem os propósitos de Deus em nossa vida. Deus faz uma aliança com Davi. Davi quer fazer uma casa para Deus. Ele ganhou uma casa de Hirão, bonita, bem acabada. E quando ele olha tudo aquilo ali, ele diz assim, não é certo eu morar numa casa dessa, e a tenda do Senhor morar, e a arca do Senhor morar num lugar tão simples. Não é certo. Eu vou fazer uma casa. E aí, ele vai ao profeta, e o profeta Natan diz assim, é boa essa palavra, hein? Fazer uma casa para Deus, é boa essa palavra. Pode fazer que Deus está contigo. Durante a noite, Natan tem um sonho, e Deus fala para Natan, vai lá e fala para Davi, que não, que até hoje eu morei em tendas, eu fiquei vagando. Se eu quisesse uma casa, eu tinha pedido. Eu não quero morar numa casa. Quem vai construir uma casa para mim vai ser o filho dele. Mas eu, devido a esse coração de Davi, de querer fazer uma casa para mim, eu vou fazer então um pacto com Davi. Eu te farei uma casa, Davi. Uma dinastia, isso está no capítulo 7 de 2 Samuel. E os seus inimigos não vão conseguir frustrar o meu propósito. Deus está falando assim, eu vou fazer de você uma dinastia, uma casa de reis. Quando você morrer, vai entrar outro rei da sua descendência e assim por diante, até chegar a Jesus. E nenhum dos seus inimigos vão frustrar o meu propósito. Deus tinha um propósito com Davi, assim como Ele tem um propósito comigo e com você, hoje. Ou você acha que a sua vida está ao léu, como um barco à vela, solto pelo mar da existência? Não está, não. Teu barquinho tem um dedinho lá em cima, assim, ó, conduzindo. Não é aí, é para cá, vem para cá, vem para cá. E como é que nós sabemos disso? Nós sabemos disso que está na Bíblia. Filipenses 1:6, isso é para você. Estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Amém? Até o dia de Cristo Jesus. O mesmo Cristo que te salvou, tomou a tua vida nas suas mãos, começou a boa obra, Ele vai terminar. Na sua vida. E acredite, você vai passar por tribulação, você vai passar por momentos difíceis, mas Deus não perdeu o controle da sua vontade e dos propósitos na sua vida. Quer ver uma outra coisa? Filipenses 2:13. Porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Deus quer para você, Ele tem um plano para a sua vida e Ele realiza. E não há nenhum inimigo que possa frustrar o plano de Deus para você. Assim como Deus fez uma aliança com Davi e disse, na sua dinastia virá o Messias, o Salvador. Sempre na cadeira de rei sentará uma descendência de Davi. Ele fez essa aliança com Davi e cumpriu em todos os sentidos. Para nós também Ele fez a mesma coisa. Eu te salvei, eu estou te santificando e um dia te glorificarei. É essa a promessa.
Às vezes nós nos perdemos, irmão. Às vezes a nossa fé, ele dá aquela bambeada assim, fala assim, Deus não está me ouvindo. Claro que está. Nos dias mais escuros da sua vida, Deus te toma pela sua mão. E mais uma promessa, Efésios 3:20. Isso é para você. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Não estou sozinho, não. Existe um poder que opera em mim? Existe. E esse poder vem do Espírito de Deus que habita em você. São promessas maravilhosas. São promessas que, quando nós abraçamos, nós vivemos uma vida melhor. Nossa oração não deve ser que a nossa vontade seja feita na terra, através de Deus. Mas a nossa oração deve ser que, através da nossa vida, nós cumpramos a vontade de Deus. Que aquele plano que Deus tem no céu para nós seja cumprido aqui na terra. E não importa o que vai acontecer, se é alegria, felicidade ou tristeza, não importa, desde que o plano de Deus seja cumprido na minha vida, esse é o propósito de Deus para cada um de nós. Amém? Mas Deus quer o melhor para você, viu? Foi isso que nós vimos na vida de Davi. E aí diz assim, a palavra de Deus, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Olha o que está dizendo, que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Um poeta chamado Vitor Hugo, ele disse uma frase legal. Nada há como começar, para ver como é árduo concluir. Não há nada como começar, para ver como é duro concluir. Aí eu vou lembrar você. Quantos livros você leu só o primeiro capítulo? Quantos cursos de inglês, quantas vezes você começou e parou? Quantas vezes você começou a ler a Bíblia inteira e não conseguiu até hoje? Nós somos assim. Nós somos assim. Nós começamos e paramos. O nosso problema não é a falta de iniciativa. Nosso problema é a falta de terminativa. De acabativa. Iniciativa a gente tem. E aí a gente pensa que Deus é igual, né? Mas o nosso Deus não é assim. A Bíblia está dizendo, e Davi está escrevendo, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que é que isso significa? Que Deus vai terminar o que Ele começou. Que Deus não abandona uma promessa inacabada. Que o plano que Ele tem para você, e Ele começou, Ele vai terminar. Tenha paciência. Espera um pouco. Na oficina de Deus, às vezes, nós pensamos que está demorando demais nossa transformação. O mais importante não é a velocidade da transformação, mas é a continuidade. Se nós somos falhos, Deus não é. Se nós paramos, Deus não para. Se nós começamos e não terminamos, não é o caso de Deus. Ele nunca deixa um projeto pela metade. Ele começou, ele vai acabar. Deus começou, Ele vai terminar. Coloca isso na sua vida. Senhor, parece que não vai. Parece que eu começo e não termino. Parece que eu oro e a oração não sobe. É duro esses períodos da vida da gente. Já orei muitas vezes, ali ajoelhado, e parecia que a minha oração, ao invés de subir, caía na minha cabeça, porque estava pesado. E eu não tinha mais o que falar, mas eu também não levantava da oração, ficava ali ajoelhado. E minha cabeça ia embora, e depois voltava na oração. E eu ali, ajoelhado, vou orar. Aí levantava da oração e falava, nossa, nem valeu. Nem valeu. Depois que eu fui entender que eu estava numa batalha do espírito contra a carne, em que muitas vezes nós paramos as nossas orações, as nossas petições, antes mesmo de começar a luta, nós já desistimos. Mas Deus não é assim. Deus está pronto para ouvir a sua oração. O que é que nós aprendemos? Devemos orar, não para que Deus faça a nossa vontade, mas para que os planos de Deus se cumpram em nós. E mesmo que tudo pareça demorado e difícil, acredite,
Deus que começou a boa obra vai terminar. Amém, meus irmãos? E aqui eu concluo. Reconheça e agradeça a Deus por cada oração respondida. A partir de agora, Deus abençoou. Olha, eu quero agradecer a Deus porque Deus fez isso, isso, isso na minha vida. Use suas experiências com Deus como um testemunho público para as outras pessoas. As pessoas acreditam mais nas coisas que ela veem do que muitas vezes na pregação do Evangelho. Porque o Evangelho, ele transforma o homem e a pessoa enxerga isso na vida do homem. Essa pregação é muito eficiente também. Então, dê o testemunho público. Confie que Deus vai cumprir o que prometeu, mesmo que o processo seja longo e demorado. Mas confie, Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E lembre-se, Deus te ouve, Deus responde e Deus completa a sua boa obra em nós. E nisso há segurança. Por isso nós devemos ficar em paz. Amém? Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, pregada foi a tua palavra. Ó Deus, coloque nos corações agora, Senhor, a meditação, para que essa palavra possa incomodar a alma, ó Deus. E amanhã ainda ela seja verdade na vida das pessoas, elas possam lembrar do que foi pregado. Obrigado a Deus, porque a tua palavra é a verdade. E o Senhor nunca falha, o Senhor sempre cumpre o que promete. Obrigado a Deus por tudo, em nome de Jesus. Amém.